Fala galerinha do canal Matemática Pai d'Égua, tudo beleza? Olha lá pessoal, hoje nós vamos falar sobre equivalência lógica. Olha, equivalência lógica para você entender de uma vez e não errar no concurso da Polícia Militar do Ceará e outros concursos que envolvem raciocínio lógico, tá certo? Então olha lá, como é que pode vir na FGV? Como é que ela pode cobrar uma questão dessa de raciocínio lógico? Muito simples, pessoal. Vamos analisar aqui a contrapositiva, né, e o silogismo disjuntivo, que é as propriedades para você resolver uma questão bem rápida de equivalência lógica. Então, eu trouxe duas questões aqui para você chegar e arrebentar aí no concurso da Polícia Militar do Ceará e outros concursos também. Tá certo, pessoal? Então vem comigo, já vai deixando aquele like aí pra gente, tá certo? E se você ainda não é membro aqui do canal, faz parte aqui da família Pai d'Égua, tá bom? Venha fazer parte aqui, se inscreva no canal, seja membro, tá? E compartilhe o nosso vídeo aí para todo mundo aí que vai fazer esse tipo de concurso, beleza? Tranquilo? Então vem comigo, pessoal. Olha lá. A primeira questão que nós vamos resolver, né, de equivalência lógica da banca FGV é a seguinte. Ela diz o seguinte aqui, ó. Presta atenção. Olha lá. Considere a sentença. Se Arlindo é baixo, então Arlindo não é atleta. Assinale a opção que apresenta a sentença logicamente equivalente. Ah, professor, então, quando ele fala do sim, então, ele está falando de equivalência lógica? Ok. Então, vou ter que utilizar a contrapositiva ou o silogismo, tá certo? Então, colocando bem aqui, ó, o se, então, olha o se, então, aqui. Tá certo? Ele está falando do se, então, e eu tenho aqui a primeira proposição, ó, Arlindo é baixo. E a segunda proposição, Arlindo não é atleta. Ok? Então vamos lá, vamos lembrar aqui como é que a gente trabalha a equivalência lógica do cientão. Presta atenção, ó. A equivalência lógica do cientão. Eu tenho aqui o cientão e posso trabalhar da seguinte maneira, ó. Eu posso trabalhar a contrapositiva e posso trabalhar o silogismo, tá certo? O silogismo disjuntivo. Então, olha lá, na contrapositiva, pessoal, eu tenho o seguinte, ó. Presta atenção, eu tenho o P condicional Q, certo? O que seria equivalente a P condicional Q? Bom, na contrapositiva, eu trabalho a seguinte propriedade. Eu vou trocar de lugar as proposições e depois vou negá-la. Tá? Então, observa que a primeira proposição aqui é o P, ó, e a segunda é o Q. Então, eu vou trocar de lugar. Vou colocar o Q aqui no início e vou colocar o P aonde? No final. Eu vou manter ainda, ó, o se então, tá certo? E o que acontece exatamente agora? Vou negar as duas proposições, ó. Vou negar essa proposição e depois vou negar essa proposição. Isso aqui eu chamo de contrapositiva, pessoal. O que é que significa contrapositiva? Eu vou inverter, ó. Inverter e depois negar tudo. Negar tudo. Ok? Ou seja, eu vou inverter, eu vou trocar de lugar as proposições. Quem está no início vai para o final, quem está no final vai para o início. E depois vou negar tudo, tá certo? Então, essa é a definição da contrapositiva. Professor, e o silogismo? Qual é a diferença para a contrapositiva? É muito simples, ó. Silogismo, você tem exatamente P condicional que... Isso aqui é equivalente, ó, a negar a primeira proposição, trocar o se então pelo ou e manter a segunda, certo? Observa que no silogismo eu vou tirar o se então e vou trocar pela disjunção, que no caso é o ou, tá certo? E além disso eu vou acrescentar quem? A negação. Até colocar aqui de preto, né? Para ficar igual aqui, ó, a negação. Tá certo? Beleza? Que regra é essa? Ó, isso aqui é a regra do Neymar. Regra do Neymar. Regra do Neymar. Porque eu vou negar a primeira parte e manter a segunda. Além da regra do Neymar, eu posso utilizar também a regra, ó, a regra da Neumann. A regra da Neumann. Por que, professor, regra da Neumann? Porque eu vou negar a primeira parte, trocar o se então pelo ou e manter a segunda. Regra da Neumann, ok? Bom, feito isso, pessoal, eu posso utilizar então com o se então, eu posso utilizar a contrapositiva
né? Ou silogismo. Como é que eu vou saber, professor, quando eu vou utilizar contrapositivo ou silogismo? As alternativas vão te dizer, certo? Por quê? Ó? Se nas alternativas aparecer somente o se então, significa que não é o silogismo, porque o silogismo tem o ou. E na contrapositiva, na contrapositiva eu mantenho, né, o se então e troco de lugar as proposições e nego. No silogismo, o se então já não entra mais. Ele sai e vai entrar quem? A disjunção. Tá bom? Disjunção inclusiva. Tá certo? E neste caso aqui, ó, analisando as alternativas, eu vejo que na letra A, B e C tem o se então. Então significa que pode ser a contrapositiva. Mas na letra B, D e na letra E não tem o se então. Tá certo? Só que eu tenho que tomar muito cuidado. O que, pessoal? Importante, ó. Isso aqui é uma aula que a gente vai revisar, olha, estamos revisando aqui, né? Vou colocar bem aqui, ó, importante, importante. Não confundir a negação do se então. A negação do se então é, ó, vou manter a primeira, trocar o se então pelo e negar a segunda. Vou colocar aqui de outra, negar a segunda, tá certo? Ou seja, isso aqui, pessoal, é a negação, negação da condicional. Negação da condicional. Certo? Então não confunda a negação da condicional com o silogismo, né? A regra do Neymar, porque são muito parecidos. Ó, aqui você nega a primeira no silogismo, ó. Nega a primeira, troca o se então pelo ou e mantém a segunda. Na regra do a regra do Mané, né? Essa aqui é uma regra que a gente utiliza, ó, regra do Mané. Nessa regra do Mané, eu vou manter a primeira, trocar o se então pelo e agora, ó, e negar a segunda, tá certo? Regra do Manel. Mantém a primeira e nega a segunda. E quando você analisa essas questões aqui, ó, essas alternativas, você vê que na letra D, Arlindo é baixo e atleta. Na letra E, Arlindo não é baixo e não é atleta. Observa que ele coloca exatamente o E aqui, ó, e não tem o ou. Então, como ele está falando aqui que essa frase ela é exatamente logicamente equivalente, ó, se é logicamente equivalente, então tem que trocar o se então pelo ou. E aqui ele coloca o quê? O e aqui o e. Então é óbvio que essa D e essa E estão erradas. Sim ou não? Elas estão erradas, porque ele não está falando aqui de negação. Ele está falando de equivalência lógica. Olha, assinale a opção que apresenta a sentença logicamente equivalente. Tá certo? Está falando de equivalência lógica. Se é equivalência lógica, então só pode ser a contrapositiva, porque só tem o se então lá, ó, A, B e C. Tá certo? E a contrapositiva, o que, que vai acontecer? Vai ser negado e invertido aqui, ó. Nega tudo e inverte a proposição. Olha lá como vai ficar então. Vai ficar dessa maneira. Se Arlindo, no caso aqui, ó, se Arlindo é baixo, então Arlindo não é atleta. Esse não é atleta aqui vem para cá para o início e esse Arlindo vai para lá para o final. Arlindo é baixo, então lá no final vai ficar Arlindo não é baixo. E Arlindo não é atleta, vai vir para o início dizendo que Arlindo é atleta. Então vai ficar assim, ó. Se Arlindo não é atleta, ó, eu vou pegar essa parte aqui do final, ó. Se Arlindo que não é atleta, eu tenho que trazer para o início o que? Negando, né? Então vai ficar assim, ó. Qual é a negação de Arlindo não é atleta? É que Arlindo é atleta, tá aqui, ó. Arlindo é atleta. Então a letra A e a letra B já está fora. Eu já consigo encontrar a minha questão. Como assim, professor? Olha lá ó, como é simples. Presta atenção, ó. Se Arlindo é atleta, eu peguei a última parte e trouxe para o início, né? E o início que Arlindo é baixo, eu tenho que voltar para lá para o final, que negando. Então, Arlindo não é baixo. Aqui é a nossa resposta correta. Se Arlindo é atleta, então Arlindo não é baixo. Deu para entender, pessoal? Você trocou de lugar as proposições e depois negou. Ó, se Arlindo é baixo, então Arlindo não é atleta. Então eu volto. Ó. Se Arlindo é atleta, porque a negação de não é atleta, então Arlindo não é baixo, que é a negação de Arlindo é baixo, ok? Letra C. Olha só que legal como ficou, né, pessoal? Ficou bem explanado aqui.
né? Ficou bem explanado aqui a nossa contrapositiva e o silogismo, tá certo? Já merece um like aí, né, pessoal? Então vamos lá resolver mais uma? Vamos resolver mais uma aqui, ó. Olha lá. Novamente da FGV, uma sentença logicamente equivalente à sentença se Pedro é torcedor da Chapecoense, então ele nasceu em Chapecó. Novamente, pessoal, olha, novamente aqui uma questão do centão e ele está pedindo que a equivalência, né? A equivalência lógica. Se é a equivalência lógica, só pode ser o centão ou o silogismo. Ou só pode ser a contrapositiva ou o silogismo. Como é que a gente vai saber? Aqui nas alternativas, ó. A gente pode resolver da seguinte maneira: se Pedro é torcedor da Chapecoense, então ele nasceu em Chapecó. Então vamos dizer o seguinte, ó, P condicional que, certo? Contrapositiva, negar a última parte, manter o se então e negar a primeira parte. Se for o silogismo, eu tenho que negar a primeira parte, trocar o se então pelo ou e manter a segunda. Essa aqui é a contrapositiva e a segunda é a regra do Neymar, tá certo? Então aqui eu tenho contrapositiva e aqui eu tenho o silogismo disjuntivo, ok? Beleza? Então olha lá, vamos lá. Se for a contrapositiva, vai estar trocado. Se for o silogismo, vai aparecer o ou. Então vamos achar o ou, que poderia ser mais fácil para a gente encontrar. Vamos ver se a gente acha o ou. Pedro é torcedor da Chapecoense. Ou, tem um ou bem aqui, ó. E aqui também tem um ou. A letra C não tem ou, tem um e, ó. Se tem o e, então já está fora. Tem o e, a nossa alternativa C está fora. Tá certo? Então vamos ver se é o silogismo. Se não for o silogismo, a gente vai para o C então, tá? Para a contrapositiva. Então vamos lá. Como ficaria se Pedro é torcedor da Chapecoense, então ele nasceu em Chapecó? Como ficaria o silogismo? O silogismo ficaria da seguinte maneira, ó. Eu tenho que negar a primeira parte. Se Pedro é torcedor da Chapecoense, então eu tenho que dizer que Pedro não é torcedor da Chapecoense. Isso eu encontro bem aqui, ó. Pedro não é torcedor da Chapecoense. Pedro não é torcedor da Chapecoense, ou aí eu vou manter a primeira, né? Eu vou manter a segunda, ó. Ele nasceu em Chapecó, ou nasceu em Chapecó. Opa, encontrei aqui, ó. Encontrei a nossa questão, ó. Pedro não é torcedor da Chapecoense, ou nasceu em Chapecó. Ou seja, ele negou a primeira parte utilizando a regra do Neymar, ó. A regra do Neymar. Ele negou a primeira e manteve a segunda. Além disso, trocou-se então pelo ou. A partir do momento que você coloca o silogismo, né, na equivalência lógica, você vai tirar, ou seja, eliminar o se então. Então, se a proposição era se Pedro é torcedor da Chapecoense, então ele nasceu em Chapecó, então a resposta correta é Pedro, já não tem o se então. Pedro não é torcedor da Chapecoense, eu tenho que negar a primeira proposição. E troco-se então pelo ou nasceu em Chapecó, porque eu vou manter a segunda. Tá certo? E aí, gostou? Certo? Gabarito então, letra D de dado, D de dado. Professor, por que não pode ser a letra A, B ou a letra E? Porque aqui, ó, aqui tem o ou, beleza. Mas olha lá, o Pedro é torcedor da Chapecoense. Ele afirma aqui ainda. E eu preciso negar essa primeira proposição aqui. Se eu não negar, eu não consigo. Ó, Pedro é torcedor da Chapecoense. Tenho que negar isso aqui. E lá eu ainda tenho a afirmação. Pedro é torcedor da Chapecoense. Por isso que não está correto. Na letra B, ó, se Pedro nasceu em Chapecó, então ele é torcedor da Chapecoense. Ó, então se Pedro é torcedor da Chapecoense, então ele nasceu em Chapecó. E ele, o que foi que ele fez aqui? Interessante, olha. Se Pedro nasceu em Chapecó, ele pegou a última proposição, trouxe para o início, né? E então ele é torcedor da Chapecoense. Ele inverteu, pessoal, mas ele não negou. Ele trocou de lugar. Olha só como a banca é sacana. Ela trocou de lugar aqui, mas não negou. Então muita gente poderia ter marcado essa letra B aqui, tá certo? Por quê? Porque viu que trocou de lugar as proposições, mas ela inverteu, né? Mas não negou. E na letra A, se Pedro não é torcedor da Chapecoense, ele negou a primeira, então ele não nasceu em Chapecó. Olha aqui de novo, ele negou a primeira proposição na letra A, negou a segunda proposição, tá? Mas não trocou de lugar. É o inverso da B. Na A, ele negou tudo, beleza.
Ok, mas ele não inverteu. E na B, ele inverteu, mas ele não negou. Olha como a banca ela é sacana para você errar. Então, muito cuidado, tá bom? Espero que eu tenha sanado aí as suas dúvidas, tá certo? Se inscreva no canal, deixa aquele like. Se você quer mais vídeo aí para a Polícia Militar do Ceará ou qualquer outro concurso, deixa aqui a sua sugestão aqui nos comentários que eu no próximo vídeo pode ser a prova ou o assunto que você pediu aqui no canal Matemática Pai d'Égua. Beleza? Tranquilo, pessoal? Muito obrigado mesmo, tá? Já deixou aquele like? Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo e o canal Matemática Pai d'Égua agradece. Valeu, até a próxima, se Deus quiser.